Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 22ª aula. Vamos estudar o cânon 1096 sobre condições para o consentimento, o que nós chamamos também de ignorância. O cânon 1097 sobre o erro de identidade de pessoa ou de qualidade de pessoa, que também chamamos de erro de fato, e o cânon 1098 sobre o erro doloso. O cânon 1096, então, nos diz: para que possa haver consentimento, olha aqui, para que exista consentimento matrimonial, o que é necessário? É necessário que os contraentes, e aqui está falando dos contraentes, do noivo e da noiva, não ignorem, pelo menos, ou seja, esse é o mínimo que não pode ser ignorado pelos contraentes, que o matrimônio é um consórcio permanente, primeiro elemento que não podem ignorar, que o matrimônio é um consórcio permanente, que em este consórcio permanente é entre um homem e uma mulher, né? Um consórcio permanente entre homem e mulher, e que este consórcio permanente está ordenado à procriação da prole. E esta procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual. Então, estes elementos, consórcio permanente, homem e mulher, procriação da prole, cooperação sexual, estes elementos não podem ser ignorados pelos contraentes. E, é claro, o direito determina que essa ignorância não se presume depois da puberdade. Geralmente, nós colocamos a puberdade 12 anos para a menina e 14 anos para os meninos. Então, a partir desta idade, não se presume mais esta ignorância. Ela não pode ser presumida, mas pode ser provada. Só que não se pode se verificar a partir de uma presunção, somente com uma confirmação de fato de que existia uma ignorância em relação a estes 4 dados colocados pelo cânon 1096. Consórcio permanente entre homem e mulher, né, ordenados à procriação da prole e por meio de uma cooperação sexual. Algumas observações preliminares. Os possíveis vícios do consentimento são a ignorância, cânon 1096, que nós estamos estudando, o erro, cânon 1097, também até o cânon 1100, que nós temos então o erro de fato, né? Erro de qualidade ou de identidade de pessoa, o erro doloso, que é o cânon 1098, né? O erro de direito, que é o cânon 1099, e o erro sobre a validade do matrimônio, que é o cânon 1100. Os defeitos no direito canônico em relação ao matrimônio são de idade e psíquico. Cânon 1095, 1, 2 e 3, incapacidade para contrair matrimônio. Além desses termos, temos a simulação e a condição. Então, temos a ignorância, o erro, o defeito, a simulação e a condição. Apenas alguns esclarecimentos que nos ajudam a entender o que nós vamos estudar a partir do cânon 1096.
O que é um erro? Um erro no direito é um conhecimento inexato, um falso julgamento, ou seja, eu julgo saber, porém, o meu conhecimento, o conhecimento que eu tenho, ele não é de fato aquilo que se deveria conhecer. A ignorância, que é o caso do Cano 1096, então, é esta ausência do devido conhecimento, né? Ausência do devido conhecimento daqueles 4 elementos que nós vimos. A inadvertência significa que eu tenho um certo conhecimento, mas falta de atenção na hora de se colocar em ato algum ato jurídico. A violência se trata da violência física infligida externamente, quando alguém te obriga a fazer alguma coisa através de uma violência física, de uma ameaça física absoluta contra a qual o sujeito ou a pessoa não consegue se opor. Nós temos então uma questão culposa, que é quando não se tem a intenção de fazer o mal. O mal foi feito, mas a pessoa não tinha intenção de fazer o mal. Doloso, com a intenção de fazer o mal ou de enganar, ou seja, a pessoa fez o mal com a intenção, ou seja, a sua vontade foi de fazer o mal ou de enganar a outra parte. E o temor grave, então, é uma pressão psicológica mediante ameaça. Não necessariamente pode ser uma ameaça física ou não. Não exclui a vontade da pessoa, porém diminui a liberdade, né? Às vezes a pessoa ela se sente psicologicamente pressionada ao matrimônio por causa de uma gravidez. E para não perder, então, a atenção e o carinho dos pais, né, uma causa também externa, ela não vê outra possibilidade a não ser contrair o matrimônio. A ignorância da essência do matrimônio. Relativamente ao matrimônio, é necessário que os contraentes, ao menos, não ignorem que é um consórcio de vida, ou seja, uma união íntima de intenções de empenhos, de responsabilidade, ou seja, os dois têm a mesma responsabilidade, os dois precisam ter as mesmas intenções, né? E uma existência comum em sentido próprio. Sentido próprio significa colocar tudo em comum, como faziam as comunidades primitivas, que colocavam tudo em comum. É uma comunidade heterossexual, não homossexual, mas é uma comunidade heterossexual. Então, o matrimônio católico, ele é, de fato, uma comunidade heterossexual formada entre duas pessoas de sexo diferente, ou seja, entre um homem e uma mulher, que é um consórcio de vida permanente, né? Ou seja, até que a morte os separe. A estabilidade exclui as uniões de caráter ocasional, transitório. Vamos fazer uma experiência. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, a gente termina. Então, é uma união de caráter ocasional ou transitório. Mas não inclui necessariamente o conhecimento formal que se trata de uma união indissolúvel. Tá? Então, não exclui necessariamente o conhecimento formal de que se trata de uma união indissolúvel. Então, vejam bem, esta estabilidade que exclui estas uniões de caráter ocasional não inclui necessariamente o conhecimento formal de que se trata de uma união indissolúvel, ou seja, necessariamente eu não preciso saber que se trata de uma união indissolúvel, mas basta que eu queira que ela seja de uma forma indissolúvel. Um consórcio ordenado à geração da prole, ou seja, não uma união de simples amizade, ou seja, vamos casar, mas vamos viver como irmãos. Às vezes algumas comunidades, né, estão fazendo esta opção. Bom, se querem fazer esta opção, não façam a opção pelo matrimônio.
vivam de fato como se fossem irmãos, porque o matrimônio é um consórcio ordenado à geração da prole. Então, se eu quero me contrair matrimônio, mas eu quero apenas viver como amigo, então significa que eu estou negando a geração da prole. Tá? Então, é um consórcio ordenado à geração da prole, não uma união de simples amizade, de ajuda mútua ou interesse, né, fruto de qualquer cooperação sexual. A ignorância destes elementos estabelece, o parágrafo 2º, não se presume depois da puberdade, o início da maturidade sexual, que em geral começa com os 12 anos de idade para a mulher e 14 anos de idade para o homem. Em relação à ignorância, o Cânon 1096 estabelece que para a existência do consentimento matrimonial é necessário um conhecimento mínimo. Veja que não está pedindo um conhecimento científico, mas um conhecimento mínimo da natureza do matrimônio. O conhecimento é um pressuposto essencial para a vontade. Ora, eu só quero, de fato, contrair um matrimônio que eu conheça. Então, este conhecimento também, ele é muito importante para que a vontade seja, de fato, para aquilo que é o matrimônio, e não para o julgamento errado ou para a ignorância que eu tenho em relação a este conhecimento mínimo sobre a natureza do matrimônio. Não se requer um conhecimento científico apurado, basta aquele conhecimento comum dos quais são capazes mesmo as pessoas desprovidas de cultura. Então, basta que eles não ignorem que o matrimônio é um consórcio de toda a vida, colocado, claro, para a geração e educação da prole, entre um homem e uma mulher, e por meio de alguma cooperação sexual. Então, esta ignorância não se presume depois da puberdade, mas pode ser observada em crianças que cresceram em ambientes fechados, restrito ou muito rígido. É claro que hoje, com o avanço das redes sociais, dificilmente nós podemos falar nesta ignorância em relação a esta natureza mínima, né, do matrimônio. Depois, o Cânon 1097, o erro de pessoa torna inválido o matrimônio. E o erro de qualidade da pessoa, embora seja causa do contrato, não torna nulo o matrimônio, salvo se essa qualidade for direta e principalmente visada. Então, nós vamos ver um pouco o que significam estes dois parágrafos. Bom, o erro. A validade do consentimento matrimonial não depende somente da capacidade intelectiva ou volitiva do intelecto e da vontade dos cônjuges, que não deve ser alterada por anomalias psíquicas, mas também, né, da ausência de circunstâncias e fatores negativos como a ignorância, o erro ou o dolo, né, a violência e o temor, em relação à validade e eficácia dos atos jurídicos em geral. Então, o matrimônio, né, para que ele possa ser válido, não depende somente desta capacidade intelectiva, volitiva, né, em relação à descrição de juízo, em relação às questões psíquicas, a ausência do uso de razão, problemas psíquicos, né? Mas também depende da ausência de circunstâncias e fatores negativos. Ou seja, quais são estas circunstâncias negativas? Seja, a ignorância, né, o erro, né, 1096, 1097, né, o dolo, o Cânon 1098, a violência e o temor, como nós nos colocado no Cânon 1103,
em relação à validade e à eficácia dos atos jurídicos em geral. Sobre isso, vocês podem verificar o cânon 125 e 126, que se referem em relação a estas questões. O erro é, em primeiro lugar, um ato do intelecto que consiste em um juízo falso da inteligência a respeito de um objeto que tem como causa uma falsa apreensão do mesmo. Um exemplo seria o seguinte: Maria quer se casar com um homem rico, ou seja, ela procura esta qualidade. Ou então, quer se casar com alguém que não goste de jogar, seja quem for. Maria está procurando estas qualidades. E ela fala para todos que ela quer casar com um homem rico e fala também e declara que quer casar com alguém que não goste de jogar. Então, e portanto, ao procurar um parceiro, o seu futuro noivo, ela centralizará as suas atenções para a presença da qualidade desejada. Ou seja, um homem rico, ou seja, ela quer que esse homem seja rico, ou para a ausência da qualidade rejeitada. Ou seja, que ela quer um homem que não goste de jogar. Então, não tem que estar presente esta característica que goste de jogar. Contudo, acaba se casando na prática com alguém, imaginando que tal pessoa possui ou não, conforme o caso, aquela qualidade. Então vejam bem aqui, neste caso do cano 1097, parágrafo 2, que nós estamos dando este exemplo, é a Maria que está imaginando que a pessoa com quem ela está casando tenha esta qualidade de ser rico, ou que ela está imaginando que aquela pessoa de fato não goste de jogar. Então, imaginando que tal pessoa possua ou não, conforme o caso, aquela qualidade que visava diretamente e principalmente. Então, era esta qualidade que a Maria estava procurando. Mas, após o casamento, descobre que se enganou e que, portanto, errou. Ou seja, por que aqui entra uma nulidade matrimonial? Veja bem, Maria quis casar com um homem rico. Ela se enganou em relação a ele. Ela se enganou em relação a ele. Mas, depois do matrimônio, ela descobre que ele não era rico. E ela só deu o consentimento dela porque ela imaginava, né, que aquele cara com quem ela estava casando era um homem rico. Só que ele não era rico. Então, a qualidade que ela buscava no esposo não existia. Então, se a qualidade não existia, também não existiu o matrimônio, porque esta qualidade que ela visava, né, de forma direta e principalmente, ou seja, eu estou casando com ele porque é um homem rico, ou estou casando com ele porque não gosta de jogar. Ou seja, depois do matrimônio, ela descobre que ele é um jogador compulsivo. Então, neste sentido, não existia a qualidade que ela queria procurar. Agora, vamos supor aqui que Maria quer se casar com um homem rico. E este homem, né, se passa por rico enganando Maria. Então, neste caso, para que ela se casasse com ele, ele precisou enganá-la. Então, aqui nós temos o cano 1098, que se trata de um erro doloso. O cano 1097.2 é quando a pessoa se engana, né, em relação ao outro. O cano 1098 é quando o outro engana, né, a outra parte. A pessoa sobre a qual versava o erro era o indivíduo entendido única e exclusivamente em sua realidade física. Aqui nós estamos tratando, dando alguns exemplos de erro de identidade de pessoa. Deste modo, se A desejasse se casar com B
e na realidade se casasse com C, acreditando que de fato C é B, o matrimônio seria nulo, pois na verdade C não é B. Depois eu vou colocar um exemplo para que vocês vejam de forma bem clara. Faltaria o consentimento mútuo como causa eficiente do matrimônio. B está ausente, ele queria se casar com B, mas não se casou com o B, se casou com o C. E é para ele que se dirige o consentimento, e é dele que se espera o consentimento. E logo então não haveria matrimônio válido. Aqui trata-se de um erro de identidade de pessoa. Hoje pode acontecer muito em namoros virtuais este erro de identidade de pessoa. O cano 1097, parágrafo 2º. Na prática, se A quer se casar com B porque enxerga em B certas qualidades, ou seja, é por causa desta qualidade que quer o matrimônio, que na verdade não existem, nem por isso o matrimônio seria nulo. Todavia, o legislador estabeleceu exceções para esta regra geral. Considera-se relevante para viciar o consentimento o erro a respeito de uma qualidade pessoal, seja ela qual for, desde que visada de um modo direto e principal por aquela que erra. Então, aqui é um erro da pessoa, né, que está errando, ou seja, e que é procurar de forma visada de um modo direto e principal. Ou seja, eu quero casar com esta pessoa porque ela é rica. Se ela não fosse rica, eu não me casaria com ela. Eu quero me casar com esta pessoa porque ela não usa drogas. Então, esta é a qualidade da pessoa que eu estou procurando. Então, o meu consentimento vai ser válido na medida em que exista, de fato, esta qualidade, né? Por exemplo, que o homem seja rico ou que não exista aquela qualidade negativa, ou seja, que ele não use drogas. Então, diretamente, significa querer uma determinada qualidade. Eu estou procurando esta qualidade no outro, não apenas como um objeto imediato ou genérico, ou seja, incluída na vontade geral de casar, ou seja, eu só me caso por causa desta qualidade. Então, por isso que ela é uma qualidade direta, ou seja, eu estou me casando, a minha vontade é de me casar com o fulano ou com a fulana, é por causa desta qualidade, mas como algo imediato do próprio querer e, portanto, de uma vontade específica. A minha vontade é essa. Estou casando por causa desta qualidade. E, principalmente, significa que, dentre todas e possíveis qualidades que um sujeito pode querer em geral, uma é querida de modo prevalente, ou seja, é esta qualidade principal, a qualidade, não só que seja carinhoso, que seja amoroso, isso todo mundo quer, mas que diretamente eu procurasse uma vontade e esta vontade fosse principal, né, a vontade principal em relação ao matrimônio que eu estou assumindo. Então, eu quero que ele tenha esta vontade, e se não fosse por esta vontade, eu não iria me casar com ele ou com ela. Então, a qualidade passa a fazer parte do objeto do consentimento. Então, eu estou dando o meu consentimento porque eu encontrei esta qualidade. Mas, se de repente eu me enganei e não existia esta qualidade, então, como ela fez parte do objeto do consentimento e no momento do consentimento ela não existia, então o matrimônio é nulo. De tal forma que esse último depende realmente da existência ou não desta qualidade. Então, o meu consentimento ele só será válido, né, se de fato eu quero me casar com um homem rico. Né? Então, existe esta qualidade. Ele é rico? É rico. Existe esta qualidade. Ah, depois eu descubro que não é rico. Então, não existia qualidade. Não existia esta qualidade direta e, principalmente, razão do meu consentimento. Então, o matrimônio pode ser declarado nulo. Em relação ao erro de fato, o cano 1097
estabelece que, em relação ao matrimônio, pode acontecer sobre um duplo objeto, ou seja, sobre a pessoa com a qual tem a intenção de contrair matrimônio, erro de identidade, né? E sobre as suas qualidades físicas, morais e sociais. No primeiro caso, que é o parágrafo primeiro, né, possível somente em circunstâncias muito excepcionais. O erro torna o matrimônio inválido porque se trata de um erro substancial concernente à identidade da outra parte. Aqui, então, eu dou um exemplo bíblico. É o que aconteceu no Antigo Testamento a Jacó, quando, na celebração do seu matrimônio, Lia foi substituída por Raquel. Jacó queria se casar com Lia, mas o seu sogro, na hora do momento do matrimônio, porque Raquel era mais velha do que Lia, e para não envergonhar Raquel, o seu sogro, então, colocou no lugar de Lia Raquel. Então, o Jacó estava pensando que estava se casando com Lia, mas na verdade se casou com Raquel, o que nós podemos confirmar lá em Gênesis capítulo 29, de 16 a 25. O segundo caso é sobre as qualidades físicas, morais e sociais, etc. Neste caso, o erro de qualidade dentro do sacramento do matrimônio pode tornar nulo o matrimônio se a qualidade seja procurada diretamente e tenha sido a causa da escolha da outra parte para o matrimônio. Neste caso, precisa-se provar o erro de qualidade. Então, aqui precisa-se provar que a pessoa, de fato, procurava algumas qualidades físicas, morais e sociais na outra parte. Então, esta busca pela qualidade, que é diretamente, principalmente, ou seja, eu procurava esta qualidade e esta qualidade é o objeto do meu consentimento, eu só estou dando consentimento por causa desta qualidade, então precisa se provar que eu buscava esta qualidade na outra pessoa e que esta qualidade tenha sido objeto do meu consentimento. E então, o cano 1098, quem contrai matrimônio enganado, então aqui é a pessoa que está sendo enganada, né? Veja que no 1097 é a pessoa que se engana, no cano 1098 é a pessoa que está sendo enganada por dolo, ou seja, com a intenção de fazer o mal, com a intenção de enganar a outra parte, perpetrado para obter o consentimento matrimonial a respeito de alguma qualidade da outra parte. E esta qualidade, por sua natureza, possa perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. Então, vejamos bem aqui, eu vou dar um exemplo da esterilidade. A Maria quer muito ser mãe. O grande desejo da vida dela é ser mãe. Ela encontra o João. O João é estéril, só que ele mente para Maria que é estéril. A família do João sabe da sua esterilidade, mas como o João gosta muito da Maria e quer casar com a Maria, tanto o João quanto a sua família enganaram a Maria para que a Maria pudesse contrair matrimônio com o João. Pois se o João falasse para Maria que ele era estéril, a Maria não ia querer contrair matrimônio com o João. Então, ele, de forma dolosa, e a sua família também de forma dolosa, enganaram a Maria para que o João pudesse contrair, né, obter o consentimento matrimonial da Maria. A Maria descobre depois que ele é estéril e isso frustra a sua vida, né? Perturba gravemente, tem que perturbar gravemente o consórcio de vida. E a Maria não vê outra saída a não ser pedir o divórcio,
porque o seu sonho era o de ser mãe e o João não pode ser pai. Então, ele a enganou dolosamente para que contraíssem matrimônio. Então, neste caso, como a Maria não viu outra saída a não ser pedir o divórcio, né, então este matrimônio pode ser declarado nulo. Agora, se diante de todo este exemplo, quando a Maria descobre, né, que ele era estéril, mas isso não a perturba e ela quer continuar o matrimônio, então, por não haver esta perturbação grave do consórcio de toda a vida, então, neste caso, não pode ser declarado nulo o matrimônio por erro doloso. Em relação ao erro doloso, o cano 1098 fala de engano doloso de uma parte ou da outra com o objetivo preciso de receber o consentimento da outra parte. É claro que aqui neste exemplo, né, a Maria também, né, pode enganar o João. É o erro determinado pelo engano, intenção de enganar, ou seja, houve uma intenção do João de enganar a Maria, realizado pela outra parte ou por terceiros. No caso aqui, a família também do João, que sabia, também entrou, né, nesta intenção de enganar a Maria. Com um objetivo preciso, ou seja, o objetivo tem que ser isso, um dolo direto, né, de roubar o consentimento matrimonial de uma pessoa. Então, se o dolo não for para o consentimento matrimonial, ele não entra aqui neste caso. Tal dolo torna o matrimônio inválido. Para a nulidade, requer-se que o dolo seja cometido com a intenção deliberada, ou seja, intenção livre para contrair matrimônio. No caso lá do João e da Maria, se o João não soubesse, né, que ele era estéril, nem a família soubesse, não existiria uma intenção deliberada, livre, no sentido de enganar a Maria. Então, significa que o João, né, significa que não houve um erro doloso, porque o João não sabia também da sua esterilidade. Que o dolo tenha por objetivo não um fato qualquer, mas uma qualidade física ou moral da pessoa com a qual se pretende esposar, não de outro, ou seja, em relação à esterilidade do João. Que o dolo seja grave, ao menos em razão do seu objeto. Concretamente, que a qualidade ou a circunstância qualitativa sobre a qual verte o dolo, por sua natureza, possa perturbar gravemente e de modo irreparável o consórcio da vida conjugal. Ou seja, Maria não quer nem mais saber do João. Pode ser um erro doloso quando uma parte mente sobre a esterilidade, quando mente sobre uma doença sexualmente transmissível, sobre algo que tenha sido no passado, quando mente também sobre uma paternidade anterior ao matrimônio, uma maternidade anterior ao matrimônio, sobre o uso de entorpecentes, e temos, é claro, alguns outros exemplos que também poderiam ser apresentados. Então, o primeiro ponto a considerar aqui é que um dos contraentes deve achar-se no momento do consentimento em um estado de erro, ou seja, de falso juízo acerca de uma determinada realidade e que este erro tenha sido determinante para a emissão do próprio consentimento. O segundo ponto é que a realidade a respeito da qual se erra deve ser uma qualidade da outra parte e, portanto, uma característica estável da pessoa e a ela inerente, e não uma mera circunstância. Qualidade é uma esterilidade, circunstância, um desempregado. Né? Então, se procura uma qualidade ou uma circunstância. Qualidade em relação à esterilidade, uma qualidade física, né? E uma circunstância em relação à sua situação de desemprego. O terceiro elemento a considerar é que não deve se tratar de uma qualidade qualquer, mas a qualidade acerca da qual se incide um erro deve ser, por sua própria natureza, apta a perturbar gravemente o consórcio da vida conjugal. Queria ser mãe e a outra parte escondeu que era estéril,
ou escondeu o vício do álcool ou da toxicomania. Um quarto e último elemento importante é que a indução ao erro deve ter sido efetuada dolosamente, ou seja, com a intenção de enganar, isto é, deliberadamente e com o conhecimento do significado da própria ação. Tal dolo torna inválido o matrimônio por direito positivo, mas com as seguintes condições. Quais são as condições para que o matrimônio possa ser declarado nulo em relação ao erro doloso? Que seja verdadeiramente direto, ou seja, realizado com a intenção de obter o consentimento. Se o dolo for realizado com outros objetivos, seja, tutelar a própria honra, evitar um prejuízo, etc., não vicia por si mesmo o consentimento matrimonial, mesmo que seja um engano e seja lesivo à liberdade da outra parte. Então, este erro, este engano, essa enganação dolosa tem que estar em vistas de se obter o consentimento matrimonial. Se for para outros objetivos, o matrimônio não pode ser declarado nulo. E que realmente cause na parte enganada, como efeito próprio necessário, uma situação de erro que determina a decisão do matrimônio, ou seja, a parte enganada, né, ela porque viu nesta parte uma qualidade que também ela buscava, né, então se decidiu pelo matrimônio. Que tenha por um objeto uma qualidade, uma circunstância qualitativa da pessoa que se pretende esposar, ou seja, da pessoa que se pretende esposar. Ah, eu vou casar com você porque o teu pai e a tua mãe são pessoas boas. Depois descobre que são ruins, são maus. Então, não existe nulidade porque tem que ser com a pessoa com quem pretende se esposar. Que a qualidade sobre a qual verte o dolo possa ser, por sua natureza, possa perturbar gravemente o consórcio de vida conjugal. Então, descobriu a esterilidade, perturbou a vida conjugal, então entram estes elementos que são importantes para se declarar nulo o matrimônio pelo erro doloso. O dolo requer sempre a intencionalidade, ou seja, eu tenho que ter intenção e consciência, né, de quem, isso da parte de quem está enganando, eu tenho que ter a intenção e a consciência de que eu estou enganando, ou seja, se eu não tenho intenção de enganar e consciência de que eu estou enganando, o matrimônio não pode ser declarado nulo. Além disso, pode consistir não somente em dizer e falar alguma coisa que ativamente determina o engano, mas também em omitir aquilo que, pela sua importância em relação à futura vida conjugal, não pode de forma alguma ser escondida, como, por exemplo, uma paternidade ou maternidade fora do matrimônio, a existência de uma existência sexualmente transmissível e assim por diante. Então, aqui nós concluímos a nossa 22ª aula.